Rapaz, parece que o caldo deu uma entornada lá na Ilha do Retiro. O Sport tomou um amasso do Fortaleza, 4-1 na Copa do Nordeste. E o torcedor rubro-negro tá com o coração machucado. E a gente vai tentar, em meio a essa dor, explicar os motivos que levaram o Sport a sofrer 4 gols em 33 minutos. Então, vamos embora. Um aspecto que a gente vai perceber claramente, nitidamente, é que a posse de bola em muitas das vezes estava sob o controle do próprio Sport, que não sabia o que fazer ou não sabia protegê-la e cedia o contra-ataque, a transição para a equipe do Fortaleza. A gente já vai começar num lance que não gera um gol, mas que já deixou claro o que poderia e o que viria pela frente. O time do Sport perdeu ali com o Riquelme, que não protegeu muito bem. O Felipe tenta dar combate, não consegue, passado. O Domingues faz o comportamento de quê? De derrubar o jogador, de cometer uma falta, coisa que faltou, por exemplo, no jogo com o Ituano. Então, num jogo de maior envergadura, já não quiseram pagar o preço. Então, já tentaram fazer a falta. Só que o Pochettino foi muito inteligente, foi muito mais ágil do que o Thierry e que o Castan. Conseguiu mesmo caído girar e ficar com a posse de bola e já fazer o passe aqui na direita, né? Então o time do Fortaleza rapidamente com 2 toques já chegou ali. E aí o Pedro Lima, muito ágil, muito inteligente, fez o movimento para fazer a cobertura, interceptou ali a bola que poderia ter chegado pro Lucero, né? E agora a gente vai começar a ver os gols, né? Os gols propriamente ditos. Se você gosta desse tipo de análise, já vai deixando um like aqui, porque é importante para que a gente possa ampliar o nosso alcance e elevar o nível do debate para o torcedor do esporte e também do futebol nordestino, tá? Cara, a gente vai perceber aqui alguns detalhes. Por exemplo, o Moisés recebe, e aí normalmente o Pedro Lima vai encaixar na marcação. Só que quando o Pedro Lima chega, eu acho que é bom a gente dar até uma voltada aqui, pra gente pegar o frame, né? Quando o Pedro Lima vai chegar nele, o Pedro Lima meio que trava os seus pés. Quando ele trava os seus pés, ele não continua a corrida, ele perde tempo. E esse milissegundo, essa tomada de decisão equivocada, a colocação dos pés de forma equivocada, são fundamentais para você criar uma vantagem que é a cinética, que é a vantagem de movimento. E o Moisés, ao estar com a posse de bola, já gira em cima do Pedro Lima. E aí a gente vai perceber que o Pedro Lima tem uma velocidade de recuperação boa. Não é uma finalização que o Moisés teve liberdade, espaço, tranquilidade para decidir. Não. Foi uma finalização que o Moisés estava sendo incomodado, estava sendo ali meio que na tentativa do Pedro Lima desequilibrá-lo. E o Sport estava com uma linha montada de defesa. O Sport tinha 4 jogadores ali de defesa. O Felipe foi fazer a cobertura do Pedro Lima, então estava ali fazendo a função do lateral direito. E era um lance em tese muito controlado. Tanto é que o Moisés não via tantas alternativas para driblar, que buscou arriscar a finalização de fora da grande área. E aí a gente já tem um primeiro detalhe, que é a falha colossal do Kaique França. Inteiramente estava na bola. Não vejo até motivos para cometer uma falha dessa. Uma falha lamentável que o Kaique França cometeu. E assim, estava muito inteiro na bola. Não sei se é desconcentração, não sei se a bola escorregou ou se não foi com para mim, não foi com um punho de fato com uma boa envergadura, uma boa embocadura assim, né? Se fosse boca seria embocadura, mas com as mãos tão bem firmadas para espalmar ou para tentar fazer a ponte mais embaixo, né? E aí permitiu que o Sport sofresse o primeiro gol. E a gente vai ver aqui, ó, bola longa, o encaixe de marcação é outro aspecto que não entrou nesse jogo contra o Fortaleza. Isso que deu muito fôlego e foi a fagulha que alimentou o futebol que o Sport teve diante do Atlético Mineiro no jogo com o Fortaleza, não. Por exemplo, aqui a marcação até para uma bola rasteira, ela tá bem próxima, mas o Castan perdeu tempo de bola. Então não subiu para disputar com o Lucero. E aí o Lucero consegue desviar de cabeça e aí vem a bola aqui para o Pochettino. O Pochettino consegue de fato ganhar essa bola. O Felipe vem fazer a cobertura do Riquelme. E aí o time tem aí essa estrutura ali tentando compensar. O Castan tentando voltar. O time do Sport
controlando, temporizando a jogada. E à medida que não tem o Castan ainda na linha e o Felipe está fazendo o movimento de substituir o Riquelme, a linha gira totalmente para o setor esquerdo, que está o Pochettino. Então, a gente observa que o Pedro Lima, por exemplo, está centralizando, fazendo a função de um zagueiro, que seria do Thierry. Então, esse espaço foi gerado no lado oposto. E aí o Pochettino, inteligentemente, faz esse lançamento, porque a marcação do Felipe era uma marcação de temporizar, de não dar espaço, porque o Felipe não é um cara que vai dar a bote e não vai ter, se errar o bote, não vai ter velocidade para recuperar. E aí o lançamento é feito pro Moisés, que ainda não tá nem aparecendo na imagem, né? E a gente vai perceber alguns comportamentos que aqui, para mim, o Pedro Lima errou. No lance anterior, o Pedro Lima não erra, não comete nenhum erro. Ele recuperou bem, tentou incomodar. Mas aqui o Pedro Lima comete o erro de quê? De apenas olhar a bola. A gente vai ver, ó, nessa bola aqui, que o Pedro Lima a todo momento tá olhando a bola. O perfilamento corporal dele tá bom, mas tá olhando a bola. Ele não viu. Ele em nenhum momento ele deu uma quebradinha de pescoço rápida para ver onde é que estava o Moisés. E aí, ó, só olhando a bola, quando ele vê, já tá o Moisés engolindo. Moisés dominando com a parte externa do pé e aí botando na frente, e mais um belo gol do camisa 21 do Fortaleza. Aqui um erro crasso do Pedro Lima de não monitorar o espaço, de não quebrar pescoço. Ele faz isso em alguns momentos, mas não fez dessa forma, dessa vez, e aí custou caro para a equipe do Sport. E agora a gente vai chegar em mais um gol, né? E aí o Felipe se torna um personagem importante. A gente vê aqui que o Sport tem uma triangulação no setor esquerdo de ataque. Felipe, Lucas Lima mais por dentro e o Riquelme aberto, dando amplitude. E aí o Felipe faz a leitura e a escolha de tocar no Lucas Lima. A intenção aqui, eu vejo, que era o quê? Tocar no Lucas Lima, atrair a marcação tanto do ponta, tanto do Pochettino quanto do Tinga, e rapidamente essa bola chegar no Riquelme para o Riquelme escapar. É uma das dinâmicas que o Sport realiza bastante. Mas em determinados momentos essa bola não precisa passar no Lucas Lima, né? E o Lucas Lima não tem um jogo de costas tão forte para quando tem um embate muito duro. O Tinga é um jogador que chega duro, chega firme na bola, leal, mas chega firme na bola. Então, se essa bola chega no Riquelme, naturalmente o Sport não teria talvez perdido essa bola e aí ocasionado num contra-ataque. Então, o volante para jogar nesse tipo de jogo que o Sport, o Mariano Souza gosta, tem que ser um volante de leitura sóbria, de leitura de jogo sóbria. Volante que saiba quando, como e onde passar. E o Felipe tem demonstrado que o seu discernimento tem tido alguns abalos durante os jogos. Não foi só nesse jogo contra a equipe do Fortaleza, nessa semifinal de Copa do Nordeste. Já na primeira fase da Copa do Nordeste, contra o próprio Fortaleza, o Felipe também erra na tomada de decisão, na força do passe, e o time do Sport toma um contra-ataque que ocasiona o gol. Então o Felipe precisa ter um discernimento melhor, ter uma sobriedade melhor, ter uma capacidade de que as emoções não consigam influir totalmente na sua tomada de decisão. Tem que ser um volante que, um meio-campista que tem a capacidade de blindar as emoções. É meio contraditório, mas o cara tem que blindar as emoções. Não vai conseguir totalmente, mas o máximo que ele conseguir, isso vai tornar as decisões e a execução dele muito mais próximas das ideais. E a gente vê aqui uma tomada de decisão errada do Felipe, que aí gera um efeito em cadeia, que o Lucas Lima não consegue dominar tão bem. O Tinga foi muito bem na antecipação, e aí o time do Sport, desarrumado defensivamente, toma um contra-ataque, que aí a gente vai perceber que mesmo conseguindo ficar ali em uma situação de 3 contra 3, o contra-ataque, né, o Felipe recompõe até rapidamente. Esse contra-ataque fica numa situação de igualdade numérica inicialmente. Depois a gente vai ver que o próprio Pedro Lima vai conseguir recompor mais rápido do que o Riquelme. Então, é outro detalhe aqui, a recomposição do Riquelme ontem foi praticamente nula. Praticamente é um jogo para tipo
não utilizar mais o Riquelme. O Riquelme não está pronto para jogos desse tipo de envergadura. Fez jogos bons contra Náutico, contra Santa Cruz, contra outros adversários de porte menor, em decisões, mas nesse tipo de decisão, nesse tipo de nível de adversário, ele se mostrou ser um jogador muito cru. E aí, o mínimo de dedicação, de solidariedade, de recomposição, não teve. O Pedro Lima retorna. Olha, o Pedro Lima estava lá embaixo, já retornou. O time do Sport já consegue fazer com que tenha mais ou menos uma linha de 4, então já tem superioridade numérica aqui nesse setor, 4 contra 3. O time do Fortaleza não vai tão agudo contra o gol do Sport, então lateraliza um pouco a jogada. E a gente vai ver aqui, ó, Felipe tá com o Pochettino. O Castan tá ali meio que tentando fazer a cobertura do Fabrício Domingues e o Hércules entra nas costas do Castan, que não monitorou suas costas, mas quem estava de frente, quem estava olhando tudo era o Riquelme. Faltou proatividade, faltou atitude ao Riquelme de tentar encaixar, de chegar junto ali do Hércules. E aí, essa marcação à distância diante de um adversário que tem muita qualidade individual, apesar de não ter vivido um grande momento ainda nessa temporada de 2024, faz diferença. Faz muita diferença. E aqui mais uma vez, Sport com o controle da posse de bola. Felipe na saída de bola, se posicionando ali ao lado dos zagueiros e mais uma vez tomando uma decisão equivocada. Olha como tá o Lucas Lima atrás em relação ao jogador do Fortaleza, né? Eu acho que é o Hércules aqui. Veja como ele está posicionado atrás e mesmo assim o Felipe não tem a sobriedade de identificar que essa bola não vai chegar para o Lucas Lima, porque o volante vai ser muito mais rápido. A constituição corporal do volante, ele tem uma passada muito mais larga. Fisicamente ele é muito mais intenso do que o próprio Lucas Lima. E aí o cara chega ali bem na bola, acho que nem foi. Foi o Pedro Augusto, melhor dizendo, né? Não foi o Hércules. O Hércules está aqui na base. Foi o Pedro Augusto. Então, o Pedro Augusto chega no carrinho, ganha o duelo. Olha onde está o Pedro Lima. Estou culpando o Pedro Lima, mas os laterais já estavam todos projetados. Por quê? O Sport já estava posicionado para que, a partir do controle da posse de bola, os toques curtos, ele fosse atacar. Ele fosse entrar no campo do adversário. E aí um erro crasso de decisão, de falta de leitura de jogada sóbria do Felipe ocasiona em mais um contra-ataque para a equipe do Fortaleza. E aí o Felipe ainda dá o combate, consegue fazer ali a derrubada, mas não acompanhou tão bem aqui o Barleta, não fechou, não estava tão atento, um time muito desconectado depois que toma uma série de gols. E aí nas costas do Pedro Lima o Moisés se posiciona muito bem, mas muito difícil do Pedro Lima acompanhar, porque ele já estava posicionado para atacar. Ali não pode errar, e o Felipe erra demais. Não errou só agora, não errou só no outro jogo com Fortaleza, errou em momentos que o Sport, por exemplo, venceu e ninguém prestou atenção. Contra o Brusque errou 2, 3 vezes e o Brusque chegou perto do gol. E aí, Moisés mais uma vez no 1 contra 1 do Moisés é excepcional, é um cara que é altíssimo nível e a gente espera também, pelo bem do futebol, que o cara recupere o futebol que ele tinha apresentado em 2022. Então, gente, basicamente foi isso aí que ocasionou, assim, taticamente os erros, né, e os gols da equipe do Fortaleza. O time do Sport apresentou muita dificuldade em tomadas de decisões, erros individuais, erros de recomposição que comprometeram fielmente o placar e a jornada do Sport na Copa do Nordeste. Se você concorda, você discorda, deixe seus comentários aqui. Vamos fazer um debate, que eu acho que é interessante a gente conversar a respeito desse tema.